A todos capazes, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: bem-aventurado é aquele que anda em intimidade com Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio 31, e eu vou ler os versículos 7 e 8, que diz assim: Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Como nós sabemos, Moisés foi um homem usado poderosamente por Deus. Foi o líder escolhido para livrar o seu povo do cativeiro no Egito. Deus falou com ele face a face. Deus lhe deu instruções que o povo devia obedecer para ser libertado do cativeiro e, a partir de então, experimentar bem-estar e prosperidade continuamente. Creio que podemos afirmar com segurança que Moisés foi alguém que andou em intimidade com Deus. Na última parte do livro de Deuteronômio, temos o registro da conversa que Moisés teve com Josué e com o resto do povo que ele havia liderado desde o Egito. Ele sabia que a sua vida estava chegando ao fim. E assim, depois que ele morreu, o povo lamentou a sua morte por 30 dias. Quando terminou o luto, a Bíblia diz: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele a mão. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Depois da morte de Moisés, Deus deu a Josué praticamente a mesma exortação que tinha dado antes. Veja em Josué capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Essa transferência de liderança de Moisés para Josué nos mostra algo interessante sobre Deus. Depois que o povo lamentou a morte de Moisés por 30 dias, o Senhor começou a dirigi-los adiante, sob a liderança de Josué. Você percebe? Deus continua prosseguindo, mesmo quando um dos seus servos morre. Quando uma geração de servos sai de cena, Deus continua operando com a nova geração. É tempo de aprendermos a olhar para a palavra e colocar a nossa confiança em Deus e não em homens. Os cristãos nunca devem colocar a sua confiança naquilo que os homens podem fazer. Senão, quando esses homens saem de cena, aqueles ficam ansiosos e perdidos. Josué trabalhava sob a liderança de Moisés, enquanto ele era líder do povo. Moisés treinou o jovem Josué. Depois da sua morte, então, Deus mandou que Josué se levantasse e assumisse o lugar de Moisés. Josué era servo de Moisés. Os dois andavam com Deus. Deus os usou para realizar grandes coisas para o seu reino. Podemos aprender muitas coisas do exemplo desses homens. Eles foram abençoados porque andaram com Deus. Em outras palavras, bem-aventurado é o homem e a mulher que anda em intimidade com Deus. Josué não somente andou com Deus, mas também foi obediente a ele. Josué recebeu ordem de Deus para marchar e se moveu e agiu de acordo com as ordens imediatamente. Podemos ver isso no texto abaixo, em Josué, capítulo 1, dos versículos 9 a 11, que diz assim: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial
e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Josué disse ao povo o que o Senhor tinha ordenado, sabendo que eram filhos de um grupo extremamente incrédulo de israelitas. Alguns anos antes, seus pais tinham desobedecido a Moisés, recusando-se a entrar e possuir a terra. Por isso Deus disse a Moisés e Arão que todas as pessoas com idade acima de 20 anos morreriam no deserto e não tomariam posse da terra prometida. Um grande número de pessoas morreu durante aquele período de 40 anos. Tiveram de peregrinar pelo deserto, porque incorreram na ira de Deus. Alguns morreram incrivelmente jovens. Incredulidade e desobediência podem fazer uma pessoa morrer prematuramente. Com os filhos daqueles que morreram no deserto, a história foi completamente diferente. Desde que todos que tinham mais de 20 anos morreram, as pessoas mais velhas que entraram na terra prometida tinham um pouco mais de 60 anos. Quando Josué deu-lhes a ordem para marchar, note que eles não disseram: ei, espera aí, Josué, temos algumas coisas para fazer primeiro, não podemos ir agora. Não, a Bíblia diz que estavam prontos para partir. Não demonstraram medo, nem dúvidas ou preocupação de qualquer espécie. E nós podemos aprender alguma coisa com essas pessoas. E isso nos ajudará a viver e andar nas bênçãos que Deus tem providenciado para nós. Lembre-se, estamos falando sobre bem-aventurado é aquele que anda em intimidade com Deus. Andar em intimidade com Deus significa andar pela fé. A Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Em toda a Bíblia, vemos que o justo viverá pela fé. Assim, para andar com Deus e agradá-lo, temos que ter fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. Deus já tem nos providenciado muitas coisas, assim como providenciou a terra prometida com antecedência para o povo de Deus. Temos, contudo, de aprender como andar pela fé, para receber as bênçãos de Deus. Em Josué 1, versículo 3, temos uma indicação de como andar pela fé e ser abençoado. Note que Deus diz a Josué para pisar na terra. Está escrito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Veja que Deus disse a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Você não pode pisar em alguma coisa se não andar em cima. De fato, Deus estava dizendo: eu já dei a terra a vocês, agora vocês têm que fazer algo. Vão se levantar, andar sobre ela e tomá-la pela fé. Existem muitas coisas que Deus já nos deu por meio de Jesus Cristo no Novo Testamento. Mas se vamos ter esses bens, se vamos tomar posse das bênçãos, teremos de fazer algum esforço. Vamos ter de nos levantar e tomar essas bênçãos pela fé. Muitas pessoas estão sentadas esperando passivamente que as bênçãos de Deus venham sobre elas. Mas o que devem fazer é se levantar e tomar essas bênçãos pela fé. Precisam se mover, porque quando você está totalmente comprometido, vivendo para Deus de todo o coração, a Bíblia diz então que as bênçãos de Deus o alcançarão. Deuteronômio 28 diz: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. A Bíblia não diz: sente-se e não faça nada e as bênçãos irão te alcançar. Não, as bênçãos irão te alcançar quando você estiver andando com Deus de todo o coração, como Josué e Caleb fizeram. E isso
significa andar pela fé. A palavra alcançar implica que alguma coisa está vindo de trás. E a razão pela qual as bênçãos vão chegar até você, vindas de trás, em vez de virem pela frente, é que como você está andando com Deus, pisando na terra ou nas bênçãos que irá possuir, os seus pés ainda não estiveram nos lugares à sua frente. Em outras palavras, quando se trata de receber promessas bíblicas, somente aquilo sobre o que você já pisou pela fé se tornará realmente seu. Lembre-se que Deus disse a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Como seria possível receber uma bênção em particular, pisando sobre ela, se você ainda não esteve lá? Não, você tem de caminhar reivindicando a bênção pela fé, enquanto anda e serve a Deus de todo o coração. Enquanto você continua caminhando com Deus, as bênçãos sobre as quais já pisou alcançarão a sua vida. Algumas pessoas querem começar a receber as bênçãos de Deus instantaneamente. Mas é preciso que comece a andar pela fé, antes que possa progredir. Tem que se levantar e colocar o seu pé da fé nas promessas de Deus. Então, você vai começar a experimentar as bênçãos do céu. Repita comigo: a partir de hoje, eu vou andar com Deus pela fé e as suas bênçãos me alcançarão. Além disso, devemos caminhar ousadamente, confiadamente e com autoridade, firmado na palavra de Deus. O inimigo que está a postos para lhe derrubar não terá respeito por alguém inseguro. De fato, se não estiver plenamente confiante no que a palavra de Deus diz sobre você, o inimigo irá devorá-lo. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Há pessoas andando pela fé da mesma maneira que testamos a água da piscina antes de entrar. Por outro lado, existem pessoas que dão um mergulho da fé. Sabem o que eu quero dizer? Elas creem na palavra de Deus de todo o coração, dão uma corrida e mergulham de uma vez na piscina, reivindicando as promessas de Deus sem hesitação. Seus pés são rápidos para pisar no solo da palavra de Deus e nas suas promessas. E qual é a maneira de entrar numa piscina cheia de água gelada? É pular de uma vez. Nenhum teste do mundo vai mudar a temperatura da água. De fato, se tentamos ir entrando aos poucos, acabamos desistindo e indo embora. Algumas pessoas fazem isso com fé, ou seja, ficam tateando, são hesitantes. Às vezes, há situações da vida que parecem ser muito difíceis, mesmo quando o solo não é firme, e outros ao seu redor estão afundando. Se você sabe o que Deus disse em sua palavra e confia nele, você não irá afundar. Você será capaz de colocar os pés e andar num terreno sólido, e irá experimentar a bênção de Deus. Você deve estar preparado para entrar na aventura da fé, como Pedro fez quando andou sobre as águas. Deve estar disposto a andar sobre as águas profundas, sem nada embaixo de você, a não ser a palavra de Deus. Se Jesus lhe disse, anda, você deve estar disposto a andar, baseado simplesmente na sua palavra. Repita assim comigo: eu vou continuar andando firme sobre a rocha inabalável, que é a palavra de Deus, até chegar à minha vitória, em nome de Jesus. Lembre-se, em todo lugar que a planta do vosso pé pisar, pela fé, as bênçãos de Deus virão sobre você e te alcançarão.
Podemos aprender muito sobre a experiência dos homens de fé do Velho Testamento. Aprendemos principalmente que nada é impossível para aquele que crê e continua crendo. Um princípio importante para a nossa vida de fé é que devemos agir de acordo com a palavra de Deus, antes de ver as mudanças nas circunstâncias, enquanto a situação permanece a mesma. Por exemplo, quando o Senhor deu instrução a Josué e ao povo para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, eles tiveram de obedecer pela fé. Deus não lhes disse que primeiro abriria as águas do rio e então eles deveriam passar. Não, ele disse para que os sacerdotes se adiantassem e assim que os pés deles tocassem a água, a correnteza do rio parou. Os sacerdotes tiveram de andar para dentro do rio pela fé. Deus mandou que os filhos de Israel dessem 7 voltas ao redor da cidade de Jericó, antes de tocarem as trombetas. No 7º dia, quando as trombetas soaram, eles receberam ordem para gritar. Então, os muros de Jericó caíram por terra. Deus não derrubou os muros primeiro. Ele derrubou os muros depois que eles o obedeceram, agindo pela fé no que ele tinha dito. Os filhos de Israel não gritaram porque Deus derrubou os muros e lhes deu vitória. Não, eles gritaram enquanto os muros ainda estavam intactos. Eles creram no que Deus dissera, que a vitória já era deles. Todos nós também vamos enfrentar situações na vida em que teremos que escolher entre crer em Deus, apesar do que as circunstâncias estejam dizendo. Mas temos de obedecer a Deus, mesmo quando pareça algo ridículo para a nossa mente. Para a mente natural, ficar tranquilo durante uma tempestade, por exemplo, não parece uma atitude inteligente. Se queremos, contudo, sair vitoriosos dessas tempestades, temos de confiar na palavra de Deus, a despeito do que a nossa mente nos diz. No caso da vitória de Israel em Jericó, provavelmente devia ser a mesma coisa. A coisa mais ridícula que já tinham feito na vida. Ficar dando voltas ao redor de uma cidade, como se isso estivesse enfraquecendo os muros. Nenhum exército da história jamais havia conseguido conquistar a cidade de Jericó, porque era uma cidade fortificada. Os estudiosos dizem que os muros da cidade eram tão firmes e largos que 2 carruagens podiam andar lado a lado em cima deles. Eu quero que você entenda que andar pela fé nem sempre será fácil. Haverá muitos obstáculos no caminho. Os israelitas, por exemplo, tiveram de primeiro vencer o obstáculo do Rio Jordão e depois conquistar Jericó para possuir a terra prometida. E depois que Jericó foi conquistada, você se lembra da Batalha de Ai, registrada no livro de Josué? Podemos olhar o que aconteceu em Ai como um exemplo do que não devemos fazer, ou seja, permitir o pecado e a desobediência em nossa vida. A história de Ai teve o seu início na conquista do Jericó. Antes dos muros caírem, o povo recebeu instruções específicas quanto ao espólio da cidade. Não deveriam pegar nada, senão seriam amaldiçoados e trariam problemas para todo o acampamento de Israel. Mas o povo não obedeceu. O povo foi derrotado em Ai e o Senhor revelou a Josué a causa da derrota. Havia desobediência no acampamento. Depois que Josué e o povo resolveram o problema da desobediência, Deus mandou que Josué voltasse a Ai, onde anteriormente tinham sido derrotados. Mas depois Deus deu ao povo de Israel uma grande vitória. Em sua própria vida, pode haver momentos em que você sente que o inimigo ganhou a primeira batalha e que o Senhor o abandonou
por causa da sua desobediência. Bem, se acontecer isso, não significa que Deus o abandonou, porque ele não fará isso. Então, eu digo a você, examine o seu coração, reconheça o seu perdão, melhor falando, reconheça o seu pecado, peça perdão e volte para o caminho da obediência a Deus e a sua palavra. Ao fazer isso, você será abençoado, porque bem-aventurado é o homem ou a mulher que anda em intimidade com Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo, te agradeço, porque nós aprendemos nesse dia de hoje, Pai, como andar em intimidade com Deus. E nós sabemos, Pai, que temos que agir. Não podemos ficar parados ou ficar aguardando que as bênçãos caiam do céu. Não, nós temos que agir, porque o povo de Israel nos mostrou o exemplo. Eles agiram, obedeceram e o milagre aconteceu. O rio parou e eles puderam atravessar a pé seco pelo Jordão. Então, meu Pai, nós também queremos a cada dia que passa continuar na obediência do Senhor e da sua palavra. Por isso, dá-nos força, Senhor, para prosseguir este caminho, independentemente do que as circunstâncias possam nos dizer, independentemente do que as pessoas digam, porque nós estamos dispostos única e exclusivamente a fazer a tua vontade, a ser obediente a ti e a tua palavra. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, crendo e confiando que iremos tomar posse das bênçãos que o Senhor já nos deu, porque a tua palavra que diz, Efésios 1:3, o Senhor já nos deu toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e nós tomamos posse pela fé dessas bênçãos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, você que estava me ouvindo agora, se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, peça perdão dos seus pecados e determine que a partir de hoje você vai ter uma nova vida, uma vida transformada e vai viver na obediência da palavra de Deus. E se você ainda se encontra afastado dos caminhos do Senhor e quer hoje retornar aos caminhos de Deus, então, da mesma forma, peça perdão pelos seus pecados e se comprometa, a partir de hoje, a seguir a palavra de Deus como regra de prática e fé. Eu quero desde já agradecer a todos e se você quiser mandar alguma mensagem, eu vou dizer aqui o telefone pelo qual você pode enviar essa mensagem pelo WhatsApp. 0 operadora 11 9 4229 5533. 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.